Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Aleluias. Dizer a todos os irmãos que é uma grande honra sempre estar aqui do outro lado para ministrar para todos vocês. Amém? Vamos direto para a nossa mensagem, sim ou não? Vamos? Vamos para Gálatas capítulo 5, verso 6. Gálatas capítulo 5, verso 6. Gálatas capítulo 5, verso 6. Há 2 semanas atrás nós começamos uma série de mensagens, uma série de conversas, que nós intitulamos como sendo o amor acima de tudo. Vamos lá, todo mundo, o amor acima de tudo. Pastor, mas o pastor tem que pedir sempre para repetir, porque essa é a maneira de nós gravarmos. Amém? Amém? A maneira de nós gravamos, memorizamos. Diga assim, o amor acima de tudo. Isso aí. Gálatas capítulo 5, verso 6. As Escrituras Sagradas em Gálatas 5, verso 6 nos dizem: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Todos nós sabemos o propósito pela qual... Penso que algumas pessoas aqui saibam o propósito pela qual Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Na carta aos Gálatas, Paulo tenta trazer a sua persuasão em relação ao fim da lei, não é? E ele escreve a Epístola aos Gálatas na tentativa de tentar corroborar, confirmar o evangelho que ele recebeu de Jesus Cristo. Na verdade, o evangelho é o evangelho da graça. E numa das porções, numa das suas passagens, Paulo diz: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. Circuncisão era um dos rudimentos, um dos quesitos da lei. Mas Paulo aqui nos diz: em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. Podemos gastar muito tempo aí, mas esse é o meu foco, aleluia. Eu disse, mas sim o quê? A fé. Mas sim a fé. E que tipo de fé? A fé que opera pelo amor. A fé que opera pelo amor. A nossa primeira mensagem dessa série, lembrar os irmãos que essa série nós vamos discutir esse assunto durante 3 meses aqui ao domingo, amém? Aleluias. Então, lembrar que, na primeira mensagem, nós vimos que o amor está acima do conhecimento. Foi uma boa mensagem, sim ou não? O amor está acima do conhecimento. A semana passada nós vimos o tema eu vivo do jeito que quero. E na mensagem da semana passada também ficou claro que essa não é a linha do amor, sim ou não? Vimos em 1 Coríntios 8 que quando nós andamos em amor, nós temos que ter consciência dos mais fracos. E às vezes, por conta dessa consciência em relação aos mais fracos, muita coisa nos será lícita, mas nem tudo vai que convir. Amém? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, ele diz, mas sim a fé que opera pelo amor. Por que falar do amor? Porque o amor é o combustível da vida cristã. Eu lembro que na primeira mensagem, na segunda mensagem, eu falei que sempre que você observar que a sua fé não está a funcionar,
Sempre que você observar que as tradições cristãs, como jejum, oração, seja o que for, você já foi à montanha, já orou e a coisa não está a funcionar, lembre-se sempre que a máquina não está a funcionar, vai sempre checar o nível de amor. É sempre alguma coisa em relação ao quê? À área do amor. É importante que nós percebamos que nós, como crentes do Novo Testamento, nós não estamos sem lei. Muito é enfatizado que agora que estamos debaixo da graça, não há lei nenhuma, na graça não há lei nenhuma, mas nada é mais mentiroso do que isso. Lanço aí João 13, verso 34. Vocês estão comigo? Amém. Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então, nesse Novo Testamento, existe sim lei, uma única. E qual é? Vamos lá. É o mandamento do... Vamos lá, é o mandamento do amor. E no verso 35, Jesus vai fazer uma declaração forte. Ele vai dizer: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos que amardes uns aos outros. Então, qual é o maior testemunho que nós devemos levar para fora e que levará o mundo a confirmar que Deus de facto está no nosso meio? Vamos lá, igreja, qual é? O amor. Ele diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos que amardes uns aos outros. Então, nosso maior testemunho não são línguas estranhas. Hello? O nosso maior testemunho não é, ou não será, quando as pessoas ouvirem que estamos a ressuscitar mortos. Hello? O nosso maior testemunho não será os doentes serem curados. Incrível, não é? O nosso maior testemunho será quando as pessoas perceberem que a gente se perdoa, que a gente confia um no outro, que a gente vai até o fim uns pelos outros. Quem está ouvindo o que eu estou falando? O maior testemunho que a igreja pode dar a um mundo falido em amor é nós nos amamos uns aos outros. Jesus vai nos dizer que nos últimos tempos a área onde o inimigo iria atacar. Quem quer saber onde é que o inimigo atacará? Jesus disse: e por se multiplicar a maldade, o amor. Repare que Jesus não diz línguas estranhas. Repare que Jesus não diz profecias. Repare que Jesus não fala curas. O amor se esfriará. O amor se esfriará. Então nós estamos já 2 semanas numa missão não impossível. Tom Cruise fez o filme Missão Impossível. Nós não estamos numa missão impossível. Qual é a nossa missão? Restaurar o amor nos nossos corações. Quantos acreditam que essa é uma boa missão? Toca no irmão que está do outro lado e diz: eu estou numa missão, eu estou numa missão. Oh yes. Oh yes. Há dias alguém veio para aqui e quando eu perguntava por que ele caiu e etc, a pessoa disse: não, eu senti amor. Esse é o maior testemunho.
sentirem amor no nosso meio. Aleluias. Ainda não estamos lá, mas vamos chegar lá. Vamos lá, quem tem fé como eu? Ainda não estamos lá, mas vamos chegar lá. Aplauda o Senhor mesmo. Vamos chegar lá. Diga assim: eu ainda não estou perfeito em amor. Diga: eu ainda não estou perfeito em amor, mas Deus é o meu instrutor. Eu creio que é isso que diz em 1 Tessalonicenses 4, verso 9. Lanço aí, não estou certo, mas 1 Tessalonicenses 4, verso 9. 1 Tessalonicenses 4, verso 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estás instruídos por quem? Quem é o teu instrutor? Tem como Deus te instruir e você falhar? Até terminar essa série, você vai ser o amor em pessoa. Dá um amém forte, dá um amém forte. Vamos liberar mais uma vez a nossa fé. Diga assim: eu vou andar em amor. Porque Deus é o meu professor. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Aleluia. Vamos para 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. No seu verso 1, Paulo, em 1 Coríntios 13, ele tenta nos trazer novamente a supremacia do amor. Ele diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse o que? Amor, seria como metal que soa, ou como sino que quê? O que isso quer dizer? É possível alguém falar em línguas, mas não estar aperfeiçoado no amor. Mas qual é a ideia que nós temos? Quando a gente vê alguém a falar em línguas, principalmente se as línguas forem pesadas, existem línguas estranhas leves, que são as minhas, que os crentes quando vêm acham, não, esse é fraco. Marabassata, labahaya, tem aquelas pesadas. Quando a gente vê alguém a falar assim, você diz: esse é um gigante espiritual, esse é fogo, esse é homem de Deus. Então, se depois não é verdade? É por isso que você vai ver, por exemplo, que 1 Coríntios 13 é o capítulo onde Paulo fala do amor, e é também o capítulo onde Paulo fala: quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino. Porque veja, nós medimos a maturidade cristã de alguém, não pelos dons espirituais, não pelos dons. Você vai encontrar muita gente que fala em línguas, mas não sabe perdoar. Tem muita gente a orar em língua magoada. Badalabacoso, chitalabahaya. Amém. E quando chega ao pé da pessoa que ele não gosta na igreja, catabacoba, cita, como quem diz, vai ver fogo. Ou seja, sempre que você viu um irmão falar em língua bada e chegar perto de ti e falar cabotocoba, tem alguma coisa no coração. Ali é alguma coisa. Come on. Veja, só pelo simples facto de Jesus ter dito que nisto seremos conhecidos, já era motivo, ouça, isso saiu da boca do cabeça da igreja, já era motivo suficiente para as nossas mensagens
terem esse ênfase. Mas já tenho aqui dito, e eu me incluo nisso, como tenho dito aqui. Se nós olharmos para o tipo de pregações que são feitas no corpo de Cristo, nós temos sempre o mesmo problema. Qual é? Enfatizamos coisas que não devíamos enfatizar. Espiritualmente, ou no mundo do espírito, na civilização dos espíritos, algumas coisas precedem outras. Umas são mais importantes do que outras. Por exemplo, nós não tínhamos que pregar tanto sobre sinais, porque sinais foram feitos para nos seguirem. Oh, come on, alguém já ouviu o que eu estou a falar? Se o amor é a coisa que está acima do dom de línguas, nós tínhamos que falar mais do amor ou mais do dom de línguas? Resultado, muita gente falando em línguas, mas sendo fracassado. Repara só, a mamá forte da oração, os homens, os guerreiros da oração são os mais fracassados da igreja. Não tem nem dinheiro de táxi. Repara, isso é em todas as igrejas. O irmão que ora, e eu acho incrível, aquele irmão que ora, não tem dinheiro de táxi. Mas você encontra alguém, sim senhor pai, a vida dessa pessoa aí para frente. Quem já reparou? Que as pessoas que parecem mais ungidas são as que menos têm testemunho. Porque o combustível da vida cristã não são línguas estranhas. Se você tentou línguas e não deu certo, use o amor. Use o amor. Use o amor. E não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tina. No verso 12 ele continua, faz uma declaração para mim espantosa. Ele diz: ainda que tivesse o dom de quê? De profecia. Eu ouvi alguém dizer muito bem, ele disse: a profecia traz Satanás. Porque enquanto o teu destino não é revelado, você não está na lista do inimigo. Mas a partir do momento que é desvendado o teu destino, o inimigo anda à tua atrás. Por isso é que a Bíblia diz que ele corre atrás da palavra para roubar. Oh, você não vê. Então, na verdade, quando alguém te profetiza, não era para você ficar alegre, era para você se preparar, porque as batalhas vão começar. E qual é o problema? Veja, a única coisa que te faz suportar o período de tentação e sofrimento não é profecia. A única coisa que suporta tudo é o amor. É o amor. É o amor. Escreva aí, por favor, se você puder. O amor não tem explicação, porque Deus é amor. O dia que nós conseguimos explicar o amor, já não é amor, porque o amor é Deus. Por isso é que você nunca vai conseguir explicar para alguém por que você ama alguém, por que você perdoa alguém. Por isso é que quem ama vai passar por bobo. Se você olhar para Deus, vai dar a impressão que Deus é bobo. A quantidade de coisas que Deus tolera. Repare só o quanto os seres humanos fazem músicas a dizer que odeiam a Deus. Ainda que eu tivesse o dom de profecia. Alguém está recebendo algo nessa manhã? E conhecesse todos os quê? Os mistérios. E todo o conhecimento. E ainda que tivesse o quê? Toda a fé. De maneira tal que transportasse os montes. E não tivesse amor, nada seria. Quem está a sentir pelo texto que Paulo está a tentar mostrar a supremacia do amor? Está acima de todas as coisas. Quer dizer que se você souber amar, você vai saber tudo.
Se você aprender a amar, não há nada que você não vai conseguir dominar. Parte do princípio que Deus é amor. Não tem como você aprender a amar, fluir no amor, deixar o amor dominar e você não crescer. Porque Deus é amor e Deus cresce. Desculpa, Deus cresce. Teologicamente não está tão correto, mas você percebeu o que eu quis dizer, não é? Deus é amor. E não existem impossíveis para Deus. A verdade é que a Bíblia vai dizer que do mesmo jeito que não há impossíveis para Deus, tudo é possível para aquele que crê. O amor é que te coloca nessa condição onde tudo é possível para ti. Oh yes. Se não tivesse amor, nada seria. Nós vamos saltar para o verso 4. Creio que é isso. 4. Ele começa logo por definir o amor. Amém? Se eu tivesse que definir o amor, vocês estão aqui? Amém. Façam um sinal, quem está aqui? Amém. Se eu tivesse que definir o amor, eu começaria por falar uma coisa boa. E eu falei com os irmãos no culto anterior que esse é o grande problema, é uma grande problemática que temos nos relacionamentos amorosos, casamentos. Porque após o indivíduo casar, a primeira coisa que ele vai experimentar é o quê? É a lua de mel. Não é isso? Sim ou não? Você sabia que há muita gente que casa não por causa do casamento, mas por causa da festa? Ou você não sabe disso? Que eles preparam a festa, mas não se preparam para o casamento. Vocês estão comigo? O que eu estou a falar é verdade ou não é? É uma verdade. Então, imagine você. A primeira coisa que você experimenta depois do casamento é a lua de mel. Depois do eu vos uno em nome do Padre, do Filho, do Espírito e amém. Depois de sair daqui da cerimônia, o que é que vocês vão? Boda. Sim ou não? Boda. Depois do boda, lua de mel. Há uns que ficam uma semana nas Maldivas. Qual é a concepção que você está até aqui? De que o amor é Maldivas. Amor é boda. Vamos ver como é que Paulo começa a nos definir o amor. Vamos ver? Ele começa logo. Ei! O amor é sofredor. Paulo, não é isso que eu quero. Não, mas é isso. Quando a gente casa, a primeira coisa, você já reparou que a Bíblia Sagrada não fala de cerimônias de casamento? De festa, de boda. Vocês estão aqui? Paulo, qual é a definição de amor? Sofrimento. Ou não, Paulo, eu não quero isso. Quero Maldivas. Sofrimento. Por que 80% dos casamentos, por que o nível de divórcio tem subido sem precedentes? Porque as pessoas não estão preparadas para quê? Sofrer. Elas não entram para sofrer. E qual é o problema? O programa casamento vem com sofrimento. Alguém diga sofrimento. Fala mais uma vez, sofrimento. Olhe para a vida dos apóstolos. Paulo, o apóstolo, é que escreve essa carta. Estude a vida desse indivíduo. A caminhada dele com Cristo não foi eu recebo em nome de Jesus. Não. A caminhada dele com Cristo não foram promoções. Hoje o indivíduo julga Deus pela casa que Deus lhe deu ou não lhe deu. Come on. Quando Jesus, nas suas últimas administrações, ele disse: no mundo tereis aflições. Eu gosto do que disse o homem de Deus, Nicolau. Ele disse:
O Salmo 23 não estamos a ler bem. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não te faltará coisas boas, mas também perseguição não te faltará. Quem já entendeu o que eu estou falando? E o que acontece? Muita gente só não permanece no seu relacionamento amoroso por causa de um grande problema que nós hoje temos. As pessoas entram para os relacionamentos com falsas expectativas. Falsas expectativas. Paulo é bruto, permita-me usar esse termo. Ele começa por te definir logo, é sofrimento. É sofrimento. Vai pegar ou vai largar? O que é que ele está a levar logo aí? Está a tirar da dimensão dos sentimentos. Não tem como você amar a partir da tua alma. Por isso é que eu digo, amor não é sentimento forte, é uma decisão. Amor é compromisso. Deus não te ama porque sente, é uma decisão que Ele tomou de ir contigo até o fim, até a consumação dos tempos. Você acertando ou errado, Ele vai continuar aí. Oh, come on, alguém dá um amém forte. É uma decisão. Que inclui sofrimento. O amor é sofredor. Depois é que ele diz que é benigno. Então, se você está a passar por sofrimento, não tinha que ser estranho para ti. Já perdi algumas coisas. Paulo perdeu a cabeça por amor a Jesus. Os apóstolos todos sofreram duramente por amor a Jesus. O amor é provado no sofrimento. Não, você não está ouvindo. Eu disse, o amor é provado aonde? No sofrimento. Mas o que é que acontece nos dias de hoje? Quando o marido contrai uma doença que não tem cura, é aí o momento que ela salta para fora. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Coloque aí o verso enquanto eu estou a falar, por favor. Não se ensoberbece. Alguém diga, não se ensoberbece. O que é isso, soberba? Olha lá, vocês estão apressados aqui desse lado? Não? Alguém aí fez uma cara mais ou menos, pastor? Acelera. Mas o que é isso, soberba? Falem comigo, o que é isso, soberba? Arrogância, não é isso? Orgulho. Vira para o irmão do lado e diz assim, no amor não existe orgulho. Você está aqui? Olha o que ele vai dizer logo a seguir ao definir o amor. Veja aí o que ele diz. Não se porta com o quê? Indecência. Não busca os seus quê? Coloca a NIV aí desse verso, só desse verso. Depois volta ao normal, depois de eu ler. Não maltrata. O amor não quer? Maltrata. Depois, não procura os seus quê? Interesses. Tremendo, né? Se a gente tivesse trazendo a definição de Paulo para os nossos relacionamentos hoje, o que é que a gente diria? Amor? Você vê uma disputa de interesses. Não se irrita. Estás a me dar cabo dos neurônios. Eu ouvi falar que agora tem uma música sertaneja, um estilo que como é? Sofrência. Sofrência, sim ou não? Você vai ver alguém estressado por amor. Esse amor está me dando muito estresse. Tem ou não tem? Não, mas todo mundo aqui tem uma amiga que não está conseguindo dormir por causa do amor. Come on, vamos falar, isso não é um monólogo, é uma conversa, vamos lá.
Não é monólogo, é uma conversa. Eu queria até a tua cozinha, depois ir para a tua sala. Hoje eu quero que você saia daqui e diga assim: alguém contou a minha vida ao pastor, meu Deus. Falaram com esse homem sobre mim. Não se irrita. Será que é isso que nós vivenciamos? Depois diz, essa é a parte mais difícil nos nossos dias. Não suspeita. O quê? Não quê? Não suspeita mal. Não há amor nos nossos dias. Não desconfia. Como assim? Não suspeita mal. O tema da nossa conversa hoje é: não adianta forçar. Aplauda o Senhor. Não adianta forçar. Não adianta forçar as coisas. Fala para o irmão do lado: não adianta forçar as coisas. Fala: para de forçar. Para de forçar. Eu estou a ver algumas pessoas que gostam de forçar. Fala: não adianta forçar. Não adianta. Para de forçar. Para de forçar. Infelizmente, por falta de ensino dentro da casa do Senhor, nós temos visto cada vez mais pessoas a atribuir culpa ao diabo que não é do diabo. Come on. Você vai encontrar hoje pessoas em cultos de libertação, atrás de cultos de libertação, quebrando a miçanga, o tema do culto, recuperando tudo, outro tema de culto, 17 voltas até quebrar o cadeado, outro tema de culto, destruindo o demônio da casa da mãe. Vocês querem ver? Vamos só fazer a noite de destruindo o marido da noite. Você vai ver. Porque as pessoas, infelizmente, elas estão vazias naquilo que toca ensino. Existe pouco ensino. Então, quando existe pouco ensino, vai haver muita ignorância. E o que acontece? Nós temos muita gente dentro do corpo de Cristo que não está a ter sucesso na vida amorosa. Não é nem pensar por conta ou por culpa do diabo. Eu vou descer um pouquinho, amém? Vou descer, o fogo está aí. Mas veja aí, a Bíblia Sagrada fala, por exemplo, Jesus contando uma parábola. Jesus disse que fala de uma parábola em que um senhor perdoou o seu servo, o seu mordomo. E depois, esse mordomo também tinha alguém que lhe devia. Quando essa pessoa que lhe devia veio pedir perdão, ele fez o quê? Ele não perdoou, pelo contrário, colocou a pessoa onde? O que é que o senhor fez? Disse: eu te perdoei. Te custava perdoar o outro. Agora vou chamar os destruidores para acabarem contigo. Então, há pessoas que estão a experimentar destruição. Não é o demônio. É só falta de perdão. Quer dizer que falta de perdão dá acesso à destruição na tua vida. Você vai fazer negócio e a coisa não vai acontecer. Ouça, nenhum de nós sabe como é que o mundo espiritual funciona. Essa terra funciona, só o Criador é que sabe. E Ele está a dizer, quando você deixa de perdoar alguém, vai afetar alguma coisa no teu negócio. Não me pergunte como, Ele é que sabe. Quem está entendendo? Você está percebendo o que eu estou a falar? Você vai encontrar muita gente que oferta, faz grandes ofertas e diz assim: essa igreja é falsa, nós estamos a ofertar, Deus não está acontecendo nada. Repare o que é que Jesus disse. Quando você tiver a trazer a tua oferta pela fé, não esqueça que a fé opera pelo amor.
Se você lembrar que tem problema com alguém, deixa a oferta ainda e vai fazer o quê? Vai fazer as pazes, reconcilia-te. Por quê? Deus nunca vai mandar dinheiro do céu. O dinheiro e a resposta, a medida sacudida e recalcada vem dos homens. Então, veja o seguinte, talvez as tuas sementes não estão a ter retorno, porque a pessoa que tinha que te dar o retorno é a pessoa que você tem inimizade. Ah, pastor, mas ele também não tem dinheiro. Mas ele podia te conectar a alguém. Esse aqui é o nosso problema. Ele podia te conectar a alguém. Alguém disse, o meu inimigo também está travado, pastor. Aleluia. Amém. Quem já percebeu? Não é o diabo, não é demônio, não é Satanás, não é feitiço. Desculpa, é o teu feitiço próprio. Eu disse a alguém uma vez, você nunca vai conseguir ter uma grande empresa se você é rancoroso. Não. Você nunca vai ter uma igreja de multidões se você não é rápido a perdoar. Toda igreja pequena é porque o coração do líder é pequeno. É uma declaração pesada, mas eu estou a falar uma verdade. A extensão que Deus te dá é a extensão do teu coração. Deus deu a Salomão um coração largo. O que é um coração largo? É um coração rápido a liberar perdão. Você vai encontrar nas igrejas, o pastor está magoado com as ovelhas, a ovelha está magoada com o pastor. Quem já entendeu o que eu estou falando? Alguém está percebendo o que eu estou falando? Repare só, o homem que Deus mais usou no Velho Testamento era o homem mais manso e mais humilde. Era a largura do coração, a capacidade de perdoar. Você vê que Moisés, a própria pessoa que lhe desrespeitou, ele ainda intercedeu por ela. Ouça uma coisa, crentes sabem ser rancorosos. E ajuizar é com crente. Só se Deus não está comigo. Cabodolo. Bedegue do bodó. 24 horas. Aqui eu estou a falar de algumas pessoas que estão aqui. Algumas pessoas essa semana já deram juízo para algumas outras pessoas. Veja, o poder corrompe. Se você não for, veja, Deus tem poder absoluto, porque Ele é amor. Ele é amor. Amor. Tem que ter capacidade de suportar muito tempo, ver coisa e fingir que não estás a ver. O amor não fica aborrecido com facilidade. Eu uma vez disse para alguém, se eu tiver que desistir de todo mundo que erra, vou ficar só eu sozinho na igreja e depois também vou desistir de mim. Hello? Toda pessoa a dirigir uma grande empresa tem muita coisa no ouvido dele, só que ele aprendeu a ter calma. Ter calma. Diga, o amor não se irrita. Não suspeita mal. Fala mais uma vez, não suspeita mal. Fala com fé, não suspeita mal. Aí está outra área. É fácil falar isso de boca. Na prática, os telemóveis
Já vi gente dizer, se você me ama, me dá o código, a paz. Mas posso, ministro? Desculpa, não coisa. Mas veja aí, isso daqui está a dividir famílias. Isso daqui, isso. E há mulheres que criaram uma quadrilha dentro de casa. As crianças estão instruídas, bem instruídas, treinadas. Quando o papá for tomar banho, você, Madalena, você já sabe. Pede para o papá para jogar. Papá, pede o papá para jogar. Sim ou não? Pede o papá para jogar. Papai, quero jogar. Eu ouvi há dias um vídeo que está rolando de uma criança informando a mãe quando saíste. Papai estava a falar com. Papai estava a falar com coisa. Ela disse: não, filha é amiga dele. Ele chamou de amor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu pergunto algo. Por que as pessoas querem ir até o telefone? Eu pergunto algo. Qual é a necessidade de mexer no telefone? Boa pergunta. Thank you, man of God. Por que mexer no telefone do teu esposo? Veja aí, é um dos maiores apetites da tua e da minha carne. Anote aí, controle. Controle. A carne ama ter quê? Controle. Controle. Não, mas tenho que saber por quê. E quer saber o quê? Ouça, quem bate, a porta se abrirá. Quem procura, acha. Você vai encontrar. E a pergunta que eu faço é, se você encontrar, qual vai ser o próximo passo? O pastor Noé disse, vai chorar. Não, mas vamos lá, vamos pensar. Vocês estão comigo? Amém. Será que estamos aí na direção certa? Amém. Eu estou a deixar o Espírito me guiar. Amém? Mas veja aí, por que mexer no telefone? A Bíblia nos diz que o amor não suspeita. As pessoas mexem no telefone por suspeitar. Não, tem que saber, tem que, pai, mas o quê? É a desconfiança que faz as pessoas irem para lá, sim ou não? Ninguém vai mexer no telefone porque está cheio de confiança. E nas mensagens, quando vais procurar, só vais procurar mensagem de mulher. Porque é desconfiança. Mas veja aí, desconfiança é uma prova de alguém que não está maduro no amor. Quer dizer que é possível haver um relacionamento de 20 anos em que um não mexe no telefone um do outro. Nunca se esqueça, amor e fé andam juntos. Onde houver amor vai ter que estar lá fé. Casamento é pela fé, não é por vista. Quando você está mexendo no telefone, você já está a andar por vista e não pela fé. E o que é que vai haver? Quanto mais você mexe, mais você tem necessidade de mexer. Nunca houve alguém que diz assim, meu casamento tem sucesso porque eu estou sempre a controlar o telefone. E o que é que acontece? É a falsa ideia de que você tem que controlar a relação. E mais do que isso, é o medo de ser bobo. É o medo de o outro lado estar a gozar contigo. Vou lhe dizer algo.
A partir do momento em que você entra numa caminhada com alguém, você está na chuva, você vai se calhar ter que se molhar. Esse risco é um risco constante. Você tinha que saber conviver com isso. Por isso é que repare, nunca ninguém diz assim, portanto eu controlar não aconteceu. Ouça, você controlando ou não, vai acontecer, pode acontecer. Se a pessoa quiser. Já que você controla muito, vou ter outro telefone. Já que você controla muito, Joana vai virar João. E às vezes vou te apresentar como minha prima. Alguém disse que tem muitos mecanismos. Quem já entendeu o que eu estou falando? Não estamos aqui a celebrar a carne, de forma alguma. Mas veja aí, o que acontece hoje é que os relacionamentos deixaram de ser um lugar de partilha, de comunhão, e tornaram-se num lugar de controle, de suspeita. Quem está ouvindo o que eu estou a falar? Ouça, anote aí. Amor é coisa para gente segura. Se você é inseguro, grow up. Cresce primeiro, depois é que entra nessa jornada. Você tem que ser seguro demais em relação ao amor de Deus por ti, para conseguir amar alguém. Minha sugestão, se você tem o hábito de mexer, pare hoje. Dá um fim a isso hoje. Isso vai matar o teu interior e vai matar o teu relacionamento. Eu não estou a falar isso porque quero dar início a uma vida leviana, nem pensar. Ou não quero dizer que apoio leviandade, jamais. Mas é preciso você compreender que você não é pago para ser Deus na vida de ninguém. E aí vai. Por que será? Boa pergunta que eu vou fazer agora. Por que será que Deus colocou uma consciência em todo mundo? Quem aqui sabe o que é consciência? Quem sabe o que é consciência? Consciência é a parte divina em nós. A nossa consciência, na verdade, é a voz de Deus em nós. A nossa consciência é independente de nós. Você sabia disso? Por isso é que você pode estar fazendo a coisa errada porque queres, mas a tua consciência vai sempre te dizer, está errado, está errado. Porque a tua consciência não é submissa a ti. Ela é submissa à voz de Deus e aos princípios de Deus. Por isso é que a Bíblia diz que no dia do juízo final, Deus vai ser tido como justo. Porque mesmo aquelas pessoas que nunca tiveram Bíblia, Deus se certificou de colocar nelas uma consciência. E essa consciência é um alarme. Que é exatamente aquilo que Deus chama de ser guiado pelo Espírito. Que a tua consciência está ali. Hello? O que pode acontecer é você apagar a voz da tua consciência, cauterizar ela, ao ponto de o som ser, o volume baixar. À medida que você vai desobedecendo a tua consciência, o volume vai quê? Vai diminuindo. Vai diminuindo o volume. Vai diminuindo, mas está ali sempre. Quem está entendendo o que eu estou a falar? Diga assim, eu tenho uma consciência. As pessoas que convivem comigo também têm uma consciência. Um exercício fantástico de se fazer é esse. Constantemente como esposa diga, o meu marido tem consciência. Tem uma consciência. Tem uma consciência. Não quero ser Deus na vida do meu marido. Repare só, Deus, sendo Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, veja quantos planos fracassados que Deus tem em carteira. Quantas pessoas que Deus apostou e fracassaram. Deus investiu e fracassaram. Por quê? Deus não pode controlar pessoas, porque Ele é amor. Amor não controla. Amor dá liberdade.
O amor não controla. Anote aí. O controle vai te matar. Vai te dar tensão alta. O controle vai te colocar irritado. O controle vai matar tudo que há de bom em você. E a admiração que o homem tinha por ti vai morrer. Controle afasta a pessoa que você ama de você. Não existe controle. Alguém diga, não existe controle. Mais uma vez, diga, não existe controle. Fala mais uma vez, não existe controle. Diga, eu nunca vou conseguir controlar outro ser humano. Aplauda o Senhor, isso é strong. Isso é strong. Vamos lá, aplauda bem forte, aplauda bem forte. A Bíblia diz, o amor lança fora todo medo. Quer dizer que você não pode estar na zona do amor e ao mesmo tempo estar com medo. Você vai ter que tomar a decisão de largar o medo. Não sei porque Deus chama levar na linha dos relacionamentos amorosos. Enquanto você tiver medo de ser traído, você nunca vai amar. Você vai estar 20 anos na relação, mas é como se aqueles 20 anos são só de sofrimento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Posso entrar para um ponto rápido? Caso você seja traído, você não é o primeiro. Não é novidade. Desde os tempos da Bíblia que existe traição. O próprio Filho de Deus, Jesus, a melhor pessoa do mundo, ser traído não é uma indicação de que você é fraco. Não é uma indicação de que você não é suficiente. É uma indicação apenas de que o outro lado tem defeito. A falha, quando há traição, a falha não é de quem foi traído. A falha é da pessoa que traiu. Alguém já ouviu o que eu estou a falar? Alguém já ouviu o que eu estou a falar? Traição não mata. Deus já foi traído quantas vezes? Quantas são as pessoas que já foram traídas e estão vivas? Traição só te mata se você não tem amor próprio. É só isso. Pastor, dói. Sim, dói, mas não é o fim. Não é o fim. E para você conseguir amar, você tem que perdoar a traição da pessoa mesmo antes de acontecer. Essa é a tua liberdade. Você tem que dizer assim, mesmo se acontecer, eu vou perdoar. Já não ouvi amém, viram? Olha a dificuldade dos crentes. Então o que vai acontecer? Vá para os relacionamentos, você vai viver com medo. Logo vai estar mexendo no telefone. Foste aonde? Você vai ser uma controladora, um controlador. Será que eu estou a ajudar alguém? Será que alguém está a ouvir o que eu estou a falar? Você vai ser um controlador. E toda mulher bonita que passar na frente do teu marido, medo, coração. Deixa o número por quê? Deixa o teu número por quê? Eu vi que vocês estavam a olhar um para o outro. O que está acontecendo? Você está começando a forçar as coisas. E você vai perdendo o brilho de admiração. O primeiro brilho que ele viu em ti vai morrendo. Uma decisão de qualidade que você, como homem ou mulher, deve tomar logo. Mulher, ouça. Nunca traga o nome de uma outra mulher na tua relação. Não importa o que você tenha visto. Ao trazer o nome dessa pessoa, você está a empoderar a pessoa. Não traga o nome. Não traga o nome. Eu digo sempre para as pessoas, se alguém fez algo fora, o problema é dentro. Não é de fora. O problema é de quem está dentro. Não trata com quem está fora. Tratar com quem está fora é uma clara evidência de que te falta discernimento. Te falta discernimento. Come on, alguém já ouviu o que eu estou a falar? Você tem que crer em Deus, mas acreditar em ti, porque se esse homem escolheu estar contigo, ele viu algo em ti. Viu algo em ti. Eu estou a levar muito para os relacionamentos, né? Mas tá bom.
Amém. Alguém já entendeu o que eu estou falando? Ouça, eu ouvi T.D. Jakes, o Bishop T.D. Jakes, a falar algo tremendo, que eu vou colocar agora nas minhas palavras, vou dar um toque. Veja o seguinte: quando você não sabe amar e não é seguro para amar, você não vai conseguir, você não vai aguentar dar um tempo para a pessoa ir de férias. Tempos distantes são bênção. São bênção. Amar não é estar toda hora juntos. Half time. Só que você tem que acreditar que se a pessoa for de férias, nem que vá sozinho, você é bonito o suficiente e precioso o suficiente para a pessoa sentir saudades de ti. Mas você vai ver que hoje o que se chama de amor é controle. Vas aonde? Vas aqui. E muitos estão dentro dos relacionamentos sufocados. Sufocados. Já não é amor, é controle, é abuso, é uma coisa tóxica. Tóxica. Há pessoas que não estão a amar, estão a viver algo tóxico, doentio. Ou se calhar a próxima semana vamos falar sobre isso. Quando alguém está doente e pensa que é amor. O tem que ser meu, tem que ser meu. Já não é amor. É controle. Se não for meu, já não vai ser de mais ninguém. É controle. Já não vivo sem ele, é controle. Próximo passo é matar o moço. Próximo passo é matar. Próximo passo é matar. Sem ele eu não vivo. Algo está errado contigo. É assim que você vai ouvir. Vamos lá, vocês estão comigo? É assim que você vai ouvir gente a dizer: eu já falei com ele 1000 vezes, 1000 vezes. Estou a tentar avisar 1000 vezes. Já estou há anos a tentar mudar o meu marido. Ei, a culpa não é do teu marido. Após a segunda tentativa, você já tinha que saber que não é para ir para a terceira. Tentaste 1000 vezes para quê? Tentaste 1000 vezes para quê? Tentaste a primeira, tentaste a segunda. Você tinha que dizer assim: eu não consigo mudar ele. Pregação não é para mudar ninguém. Pregação é apresentar uma proposta. Quem quiser seguir, segue. Tem muita gente que vai te ouvir, mas vai seguir outro caminho. E você tem que se sentir confortável com isso. Você está confortável com isso? Come on, será que eu estou ajudando alguém? Vamos começar uma campanha. Nada de tocar em telemóvel. Não é amém aqui e depois... Pai, não, pai, desculpa, pai. Perdão, pai. É demais. Na pregação é fácil, na vida real, pai. Pai. O telemóvel estava ali a tocar, pai. Vi um nome. Núria. Não é o nome que vocês falaram na semana passada. Xandira. Não, pai, por que está ligada tão tarde? É com ela que tens de falar? Não. Você fala uma vez e acabou. Uma coisa que nós temos que entender. Vocês estão comigo? Continuamos a viajar ou fechamos? Uma coisa que nós temos que entender é que seres humanos, nós podemos casar. Duas pessoas podem casar. Amarrado. Está amarrado, o que é isso? É trabalho de libertação com o pastor, não é? Está a dizer, pai, pode vir, está amarrado. Imagina, duas pessoas podem casar, mas é preciso as pessoas terem noção que sim, nós casamos, mas nós estamos em estações diferentes. Esse understanding vai te trazer tanta calma. Nós estamos em estações diferentes. E ouça o que eu vou dizer. A Bíblia diz o seguinte: que a ira do homem não produz a justiça
de Deus. O teu grito. É essa a problemática da lei. A lei dizia: se alguém for apanhado em flagrante adultério, vamos apedrejar. Qual era a tentativa, segundo o raciocínio humano? Se as pessoas virem, o raciocínio humano, não de Deus, se as pessoas virem alguém a ser apedrejado por adultério, os outros vão ter medo e não vão fazer. Parava? Não. Alguém já ouviu o que eu estou a falar? Em João 8, e aqui começa a fechar, a Bíblia nos fala no capítulo 3, a Bíblia nos diz que os fariseus trouxeram uma mulher apanhada, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher que apanhada em quê? Flagrante adultério. A Bíblia diz em João 7, verso 24, não precisa ir para lá, a Bíblia diz, nos manda: não julgamos segundo a aparência. Não julgamos segundo a aparência. Qual é o nosso problema às vezes? O nosso orgulho, a nossa arrogância é fruto do conhecimento que temos. O conhecimento que temos passa-nos a falsa ideia de que sabemos tudo. Mas não há ninguém que sabe tudo. Paulo disse: se alguém acha que sabe alguma coisa, tal pessoa ainda não começou a saber. Ouça, quando você começar a achar que já sabe algo, é um sinal que você ainda não sabe. Alguém já ouviu o que eu estou a falar? É por essa razão que os fariseus perderam Jesus de vista. Alguém já ouviu o que eu estou a falar? A Bíblia Sagrada narra que quando Jesus se manifesta, quando Jesus aparece em cena, milagres extraordinários aconteceram, coisas fantásticas aconteceram. A questão é: por que eles não se renderam ao Messias? Jesus dizia várias vezes: se não credes em mim pela minha doutrina, pelo menos creiai pelos sinais. Pelos sinais, os cegos viam, coisas estrondosas aconteciam. Por que eles não aceitavam? Era o sentimento de que esse indivíduo não passou na nossa escola, ele não sabe o que nós sabemos, ele convive com gente baixa, ele anda com pecadores. Isso vinha de quê? Do conhecimento. O conhecimento fazia com que eles sentissem-se superiores aos outros, inclusive superior ao próprio Senhor Jesus. Então veja o seguinte: Jesus era o Messias que eles estavam à espera, mas eles não conseguiam discernir, porque eles achavam que sabiam tudo. É por isso que em João 7, 24 abaixo, a Bíblia vai dizer que eles vão dizer: ei, ele não pode ser o Messias. E alguém disse: ele não pode ser o Messias, porque ele disse: você já viu alguma coisa boa vir de Nazaré? Eles achavam que Jesus tinha vindo de Nazaré, e eles sabiam que a profecia dizia que o Messias viria de onde? De Belém. Só que havia um detalhe da vida de Jesus que eles não sabiam: Jesus nasceu em Belém. Quer dizer, por mais que você saiba, há sempre um pontinho que vai te faltar. Não seja arrogante. Toca no irmão que está do outro lado e diz: não seja arrogante. Dentro da tua relação, não use extremos. Você não é juiz. Deus não te colocou na relação para ser juiz. Ele disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Para que não sejais julgados. Toda vez que você está a tentar mudar alguém, você já está a ser juiz. Toda vez que você está a forçar alguma coisa, você já está a ser que? Juiz. E qual é o problema do teu juízo e o meu juízo? Nós julgamos segundo a aparência. Só Deus é capaz de ver o coração. Ouça como eu vou falar: todo juízo que você faz é um juízo pela aparência. Por isso é que às vezes a gente diz que vai ser A e no final vira B, porque ajuizamos mal. Só Deus pode ajuizar. Nunca olha para alguém e diz: esse vai acabar mal. Você já reparou que o filho que às vezes nós pensamos que vai ser o que vai ter sucesso é o que fracassa, e o que você acha que vai dar trabalho é o que tem sucesso? É Deus a nos dizer: você não é capaz de julgar. Quem está a entender? Então eu quero apelar nessa manhã que nós, nos nossos relacionamentos, nos nossos discursos, use
termos que expressem a tua limitação. Não tenha vergonha. Vocês já me viram aqui a dizer que há coisas que eu ensinei que estavam erradas. É pecado isso? Não. É um sinal de crescimento. Porque quando você cresce, você descobre que haviam partes que você não sabia. Oh, como alguém só ouviu o que eu estou a falar? Nunca fale com alguém que sabe tudo, você não sabe. Tenha os pés no chão. A Bíblia diz em João 8:3 que trouxeram a mulher e eles disseram: essa mulher foi apanhada em flagrante que adultério. Moisés, segundo a lei, disse que nós temos que apedrejar tais mulheres. Mas o que a Bíblia nos deixa claro? Que eles em nenhum momento trouxeram a mulher no intuito de julgar efetivamente a mulher. A intenção deles era encontrar um caminho para destruir Jesus. Logo você vê que alguém pode ter conhecimento, mas não ter amor. Oh, eles eram cheios de conhecimento, mas não tinham o quê? Amor. E o que é que Jesus fez? A Bíblia Sagrada nos narra que Jesus, após eles perguntarem: apedrejamos ou não apedrejamos? A Bíblia diz que Jesus continuou a olhar para o chão enquanto ele escrevia. Pastor, o que é que ele estava a escrever? Não sei, e desconfia de quem fala que sabe, porque a Bíblia não fala. Não, ele tem uma revelação superior, Deus lhe mostrou. É mentira. A Bíblia não fala o que estava a ser escrito. E a questão é: será que é importante saber o que ele estava a escrever? A Bíblia Sagrada nos narra que Jesus não respondeu, nem que sim, nem que não. Jesus não se colocou de pé para debater com os homens. Jesus não tentou provar o ponto dele. A pergunta que eu faço é: por que você tenta provar o teu ponto? Tentar provar o teu ponto é você tentar dizer que enquanto aquela pessoa não está a provar, você não vai se aprovar. Quando você não tenta insistir o teu ponto, você está a dizer: eu sou seguro o suficiente para, mesmo que você não aprovar o meu ponto, eu continuo a acreditar no meu ponto. Oh, calma, alguém já ouviu o que eu estou a falar? Jesus não disse que sim nem que não. Jesus só disse: quem dentre vós, aquele que dentre vós está sem quê? Pecado, seja o primeiro a fazer o quê? Que atire pedra contra ela. Jesus não disse que sim nem que não. Jesus nunca defendeu a mulher. Defendeu? Não. Só disse: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Se você sentir que nunca pecou, atire. Está à vontade, eu não estou a defender a mulher. No verso a seguir, olha o que a Bíblia diz. Vamos ficar de pé, já estamos a encerrar. Aplauda o Senhor. Olha o que a Bíblia diz. Fique de pé, já estamos a encerrar. Vamos encerrar em grande, vamos lá. E tornando a inclinar-se, o que é que ele fazia? Escrevia na terra. Verso a seguir. Vamos todos ler. 1, 2, 3. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, acusados pela consciência, acusados pela própria consciência. O que eles fizeram? Saíram um a um, a começar pelos mais velhos, porque os mais velhos têm mais pecados, o repertório é maior, até os últimos. Ficou só Jesus e quem? E a mulher que estava no meio. Espera aí, Jesus nunca defendeu a mulher, Jesus nunca debateu com eles, Jesus nunca forçou nada. Jesus só levou eles para a consciência deles. Por que Jesus fez isso? Jesus sabia que debater com alguém não muda se a pessoa já pôs no coração fazer alguma coisa. Dá as voltas que você quiser, grita, esperneia, controla o telemóvel de 5 em 5 minutos.
Se alguém decidiu fazer algo, vai fazer, vai fazer. Você não vai conseguir impedir. So relax. Relax. Relaxa. Não tem que ser Deus. Guarda a tua saúde. Proteja a tua saúde. Alguém já ouviu o que eu estou a falar? Seres humanos podem te matar. Que tal, ao invés de tentar controlar, entregar a pessoa nas mãos de Deus? Jesus, quando voltou a baixar, pastor Noé, era um sinal que ele estava a dizer o quê? Deus, eu coloco a coisa na tua mão. Eu entrego a coisa na tua mão. E compreenda algo nessa manhã. É a revelação que eu quero trazer nessa manhã. Se alguém não ouve a sua própria consciência, não vai ouvir o teu grito. Grita como quiser. Se a pessoa não é sensível para ouvir a sua própria consciência, explica. Põe desenho animado para lhe explicar melhor. Põe quadro. A pessoa não vai fazer. Por quê? Ele não dá ouvido à sua própria quê? Consciência. Ninguém muda a menos que aqui na consciência ele decida que mudar. Não force. Creia em Deus. Creia em Deus. Há coisas que você vai ver no teu esposo, na tua parceira, no teu amigo. Há coisas que você vai ver que se você não tiver esse espírito de Jesus, de dizer assim, eu não vou forçar, o que você vai criar é uma separação entre vocês. Há coisas que você vai ver que é um registro da pessoa. Você vai ter que ser strong o suficiente para dizer assim, eu vou crer no meu Deus. Eu vou dobrar os meus joelhos. Eu vou orar. Eu não vou mexer em telefone. Eu não vou querer saber nada. E nem quero amiga que me traz nada. Aí já não. Pastor, eu tenho que saber. Pronto, cada um faz a sua escolha. Amém? Cada um vive a vida que quer. Aleluias. Mas veja, vou dobrar os joelhos. Quando você larga o controle, Jeová agarra o controle. Quando você decide deixar de controlar, Deus protege. Ouça o que eu vou falar. A pessoa que está contigo não veio porque você foi para o quimbanda. Você não foi para o quimbanda para conseguir o homem que está contigo. Ouça, você não fez feitiço. Deus é que colocou essa pessoa na tua vida. E aquilo que Deus te dá, Deus é que mantém. Não tenta manter. Deus é que mantém. Confia em Deus. Diga a Deus, eu entrego o meu marido nas tuas mãos. Eu entrego a minha esposa nas tuas mãos. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas eu creio que um dia tu vais tocar na consciência dele. E sabe o que vai acontecer? Quando a mudança acontecer, vai ser verdadeira. Vai ser real, vai ser permanente. Não vai ser uma coisa cansativa. Alguém ouviu nessa manhã? Levanta as suas mãos e agradeça a Deus pela semente da palavra. Agradeça a Deus pela semente da palavra. Oh, Ramasaya. Agradeça a Deus pela semente da palavra. Louve a Deus pela semente da palavra.